Bom, então a minha sugestão, né, nos domingos à tarde, para quem também está chegando agora, é que a gente tenha um norte assim, dentro da prática, que não seja apenas a gente ter uma sugestão de roteiro de meditação, como se fosse alguma coisa protocolar, né? A gente faz isso, faz isso, faz isso, mas que junto desse roteiro de meditação, a gente tivesse também algum material que a gente pudesse fazer a prática da contemplação. Então, a gente está usando os materiais que o Lama Santa está disponibilizando no site do Ação Paramita, e a gente está começando com a linha temática que se chama O Caminho da Meditação, que é o retiro que ele ofereceu no CEP Caminho do Meio, em 1 a 8 de dezembro do ano passado, agora 2019. Vocês vão encontrar todos os áudios, todo o material, ele está bem recortado, assim, no sentido de que cada trecho está disponibilizado de modo separado, e a gente consegue ouvir várias vezes, né? Então, a sugestão é que a gente não só ao longo dos dias, né, que a gente vai ter pela frente, que a gente não sabe quanto vão ter, a gente tenha também além de uma prática de meditação formal que a gente consiga fazer, que a gente consiga também ter uma prática que a gente contemple.
Ou seja, a gente não está só fazendo alguma coisa, mas a gente está se permitindo observar mais profundamente alguma coisa. Não tem uma diferença. E no caminho da meditação, como o Lama vai apresentar, ele vai utilizar, então, um texto tradicional da época do próprio Buda, que é o Satipatthana Sutta. Então, ele é um texto muito direto, muito curto, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante. Eles são instruções diretas de meditação e a base que ele vai utilizar para isso é o próprio corpo. Então, esse ponto ele é crucial para a gente, especialmente nesse momento. Não que ele não tenha sido em outros tempos, né? Mas agora, especialmente, é muito importante a gente conseguir olhar de forma mais profunda para esse ponto. Porque, por exemplo, cada um de nós, no seu modo, pode ser que procure uma prática de meditação para relaxar o corpo. A pessoa dá conta que o corpo está tenso, né? A pessoa está com tensão, está nervosa, está com batimento cardíaco, está com respiração ofegante, está com alguma coisa. Parece que é o corpo. Então, ou a gente pode ir para um outro extremo. A gente fica olhando só para as emoções. A gente olha para as emoções como se fossem algo descolado do corpo. Então, como é que a gente junta essas duas partes, né? Então, esse texto ele vai ajudar a gente a fazer isso. Então, se vocês começarem a contemplar esses áudios, né, vocês vão ver que lá pelo 11º áudio que está ali, que é sobre meditação mesmo, né, chama, o Lama começa então a comentar mais detalhadamente esse processo. O que isso significa, né? Isso significa, por que isso é importante agora para a gente, né? Porque, por exemplo, cada um de nós está mais recolhido, está fazendo o possível, porque a gente está com algumas questões possíveis ligadas ao corpo, né? Então a gente está com um tanto de receio que alguma coisa aconteça com o nosso corpo. A gente está com receio que tenham coisas que aconteçam em corpos de pessoas próximas a nós. Ou mesmo que não sejam pessoas próximas, mas a gente não gostaria que acontecesse alguma coisa no corpo delas. E o corpo, ele é a sede do reconhecimento das nossas estruturas kármicas. É como se fosse a sede mais íntima, é o nosso corpo. Porque o corpo, ele tem uma caixa de Pandora. É como se a gente tivesse um cofre dentro do corpo, em que ali a gente consegue acessar cada pedaço do samsara. Especialmente nesse momento agora, isso fica super evidente, porque a gente fica, por exemplo, pegando coisas assim super leves, né? A pessoa se dá conta que ela talvez já não consiga comer tudo que ela vinha comendo. Então a pessoa sente que o corpo fica um pouco diferente. Ela não consegue ir num restaurante, ela não consegue comprar talvez as mesmas coisas, ela não consegue ter o mesmo acesso, a mesma variedade. Então ela já não tem acesso às mesmas sensações dentro do corpo dela. Ela também não pode talvez ir lá dar um abraço em alguém. Então aquilo também tem sensações ligadas ao corpo que a gente já não consegue acessar. A gente não está conseguindo talvez sair muito assim, ver o céu, pegar um sol, caminhar, esticar o corpo. Então, se a gente não cuida, daqui a pouco a gente está um pouco barrigudo, a gente está um pouco travado, a gente está alguma coisa. Então, tem a própria contemplação do processo da doença é totalmente ligada ao corpo. Então, a gente senta para meditar, o corpo que senta, né? Tem as instruções para o corpo. Só que é como se a gente precisasse aproveitar esse momento para se dar conta de que quando a gente olha para o nosso corpo, a gente, na verdade, está vendo a nossa mente. A gente não está vendo o corpo. Ou melhor assim, a gente não consegue separar o que é o nosso corpo do que é a nossa mente. Então, a gente olha para o corpo para reconhecer a nossa mente. A gente precisa fazer esse exercício. Como é que a gente faz isso? A gente precisa contemplar situações muito íntimas da nossa relação com o nosso corpo. Isso é tão íntimo quanto a gente que vai cortar a unha, por exemplo. A pessoa vai lá e tem que cortar a unha. Quando a unha ainda está no lugar dela, que é assim, no dedo, né? A gente olha, tá bem. Aí a gente corta. Só que tão pronto a pessoa corta a unha e bota aquilo num lugar, pode ser que brote um nojo, né? Brote uma distância.
Aí como que aquele mesmo material, sem que tenha necessariamente acontecido alguma coisa, a relação emocional muda por completo. Você vai fazer a barba, vai cortar o cabelo. Vai ser bonito de ver daqui a algumas semanas mesmo, né? O pessoal se reinventando para cortar o cabelo sozinho. Aí a gente vai ter uma outra relação com aqueles pelos, né? Com aqueles fios e assim por diante. Então a gente descobre que a gente, quando se relaciona com o corpo, a gente, na verdade, o corpo ele é um espelho perfeito dessas estruturas kármicas. Então a gente, para olhar para as nossas emoções, a gente também olha para o corpo. Então a gente, quando olha para qualquer coisa, é sempre isso que acontece. Então a gente vai aproveitar também esse momento agora para poder contemplar essas questões, porque elas são a chave do que vai produzir uma perturbação na gente. Se a gente sentar para fazer a prática, simplesmente querendo acalmar o corpo, é como se a gente não conseguisse contemplar a estrutura kármica que perturba o corpo. Então, o que perturba o corpo é a estrutura kármica, é o que a gente precisa olhar. Então, o Buda, nesse texto, né, que é chamado Satipatthana Sutra, ele acalma a estrutura kármica. Quando ele acalma a estrutura kármica, o corpo naturalmente ele relaxa. Então é como se, do mesmo modo que a gente faz aquele exercício de olhar para os traços, né? E aí a gente descobre que a gente nunca vê um traço, a gente sempre vê um cubo. Aqui é como se a gente precisasse perceber que quando a gente olha para o nosso corpo, a gente também não está vendo o nosso corpo. A gente tem traços e esses traços, eles oferecem uma imagem, que é o que a gente vai chamar do nosso corpo. E aí, se a gente está no mesmo lugar físico, por exemplo, né? Vocês têm estado assim, né? No mesmo lugar físico, na casa de vocês, alguma coisa assim, por muitos dias seguidos, sem ver outras pessoas, vocês percebam que cada dia que vocês acordam de manhã e se olham no espelho, o corpo parece que muda um pouco. Ou pelo menos a nossa reação com relação ao que a gente está vendo. Então a gente nunca tem uma relação que é dada. Ela vai mudando de acordo com a nossa paisagem interna. Então a gente precisa se dar conta de que todas as aflições que a gente possa vir a ter, mas todas que a gente já está tendo, todas que a gente já teve, elas na verdade não estão dentro de algum pedaço do corpo que a gente poderia localizar, mas elas são traços que a gente está vendo alguma outra coisa. Então a gente está vendo um cubo. Então não só o nosso corpo ele é um cubo nesse sentido dos traços, né? Mas todas as pessoas com as quais a gente agora não está conseguindo fazer contato, aquela pessoa a gente deveria olhar assim, aqueles traços eles são um cubo. Aí vocês percebam que no passar dos dias e das semanas, aqueles traços vão oferecendo ideias diferentes para nós. Isso é muito interessante. Aí daqui a pouco a nossa ideia sobre aqueles traços muda completamente, né? Então o Buda ele sugere a gente fazer essa contemplação. Então, por exemplo, vocês vão perceber que é importante perceber isso. Tem uma diferença entre a gente sentar para ficar focado, para ficar concentrado, ou para a gente tentar ficar atento. E tem uma diferença disso para a gente observar o que é que está acontecendo. Então, essa diferença é muito importante. Porque quando a gente senta só para ficar atento, é como se inconscientemente a gente fechasse a possibilidade da contemplação acontecer. Porque a gente está ocupado querendo ficar atento. A gente está ocupado tentando não se trair. A gente ficou estreito naquele momento. Então a gente está perdendo a oportunidade de ter uma relação mais profunda com qualquer coisa. E nesse caso, a gente está perdendo a oportunidade de ter uma relação mais profunda com o nosso próprio corpo, que é a chave do problema. E é a chave da solução. Porque a gente iluminando a relação com o corpo, a gente então encontra a própria chave da liberação. Todos vocês que já ouviram aquele texto do Dharma Tolo, de um idiota vestido de barro e penas, aquele texto autobiográfico de Dudjom Limpa, vocês vão lembrar de um
trecho que é mais ou menos na metade do texto, em que Dudjom Limpa, tendo atingido a realização, ele atinge o reconhecimento do Dharmakaya, sem dúvidas, ele recebe a transmissão direta do Guru Rinpoche, ele repousa naquilo, ele vê, ele reconhece, e aí ele começa a fazer as práticas que dentro do Dzogchen é visão, meditação e ação. Aí ele começa a fazer as práticas de meditação, que nada mais é tentar não perder aquilo. Então, a meditação é, uma vez que você viu, você não deixar de ver. Isso é a etapa de meditação. Então, isso não significa necessariamente você ficar sentado com as pernas cruzadas. Então, Dudjom Limpa sabia disso. Então, ele vai contar no texto que ele, tendo atingido a realização, o que ele vai fazer? Ele vai andar na floresta, pelado. É muito simbólico que ele vai andar pelado na floresta. Porque, assim, ele está nu no sentido que ele está sem artificialidade. Ele está sem nada artificial que ele possa se agarrar. Está pelado. E ele está na floresta, ele está com o corpo exposto. Ele está na floresta, que não é um lugar fácil da pessoa estar pelada. Né? Aí ele conta que num certo momento que ele estava lá, caminhando por aqueles lugares, ele ouve um rugido de algum tigre, assim, algum bicho grande que tinha por lá. E naquele momento ele reconhece, ele treme de medo e ele sai correndo. Só que como ele já tinha um processo de observação muito profundo, ele se dá conta, como é que eu perdi o reconhecimento de que, ainda que eu tenha entendido que eu não sou esse corpo, no sentido muito profundo, como é que eu ainda me identifico com ele? Então tem essa contemplação que ele faz. Então ele reconhece que é no contato com o corpo que o samsara pega ele de novo. Então se a gente não fizer isso, é como se fosse justamente na relação nossa com o próprio corpo que a gente perde tudo aquilo que a gente tinha contemplado. Ou seja, é naqueles lugares que a gente não contemplou do nosso próprio corpo que a pessoa esquece do budismo. Não importa se é num restaurante, não importa se é na praia, não importa se é no trânsito, não importa onde. Então é como se o corpo ele fosse justamente o lugar que a gente reconhece que a gente perde a visão. Então todo mundo já teve a sensação maravilhosa de estar tendo um grande insight e ser derrubado por um mosquito. Ou por uma mosca, né? Aquelas mosquinhas que ficam assim, tentando entrar na orelha, né? Aí a mosquinha tenta entrar no nariz. Aí a mosquinha fica. Então a gente é derrubado por coisas super pequenas. Não precisa ser um rugido de um tigre, né? A gente é derrubado por um mosquito, por uma mosca. A gente é derrubado por um espinho que entra no braço e aquilo já parece horrível, né? Então a gente tem uma relação kármica que a gente não suspeita com o corpo. Ainda assim, é muito interessante observar dentro do sonho, por exemplo. Então, se vocês conseguirem fazer um pouquinho de prática antes de dormir, por exemplo, né? Vamos supor que vocês façam, mesmo que seja shavasana, vocês façam um pouquinho de meditação antes de dormir, se a gente desliga o celular, assim, vamos supor uns 15, 20 minutos ou meia hora antes de dormir, vocês consigam fazer isso. Aí vocês desligam, você deixa para amanhã, né? Modo avião. Aí vocês façam essa prática de vocês aterrarem de novo no corpo. Aí a gente consegue preparar um pouco melhor o nosso corpo, a nossa mente, para pegar no sono. Ou seja, ela está menos acelerada, ela está menos descompassada com as notícias, as informações todas. Então é como se a gente conseguisse entrar um pouco mais estável no sonho. Aí a gente começa a se dar conta que dentro do sonho tem um corpo que não é o corpo que está dormindo na cama, mas é um corpo que está ali um pouco apavorado, fugindo para um lado, tentando conseguir alguma coisa. E aquele corpo, ele não é o corpo físico, mas tem um corpo ali. Então a gente tem um processo de identificação que está além de ter um braço com carne, com osso, com sangue, né? A gente tem um processo de identificação que ele vai, inclusive, no barco dos sonhos, ele vai nos pegar. Então é muito interessante a gente olhar para isso, né? O Alan Wallace, ele conta uma história muito interessante de uma praticante que ele conheceu, que ela, no meio de um sonho, ela teve era um pesadelo, né? E era uma pessoa que vinha ameaçar ela.
E essa pessoa vinha ameaçar ela com uma faca, assim, uma espada. Queria enfiar a espada dentro dela. E ela fugia, ela passou um bom tempo do sonho só fugindo. Mas aí no momento ela se deu conta que aquilo era um sonho. Aí o que ela fez? Ela disse, se isso aqui é um sonho, eu também sou um sonho, esse corpo também é um sonho. Aí ela relaxa, permite com que a pessoa essa que queria atacar ela se aproxime. Ela mesma pega a faca da pessoa e enfia na barriga. E aí ela acorda. Então isso é muito interessante, porque se a gente não é aquele corpo, por que a gente não deixa isso acontecer? Então tem esse processo de lucidez que a gente vai precisar gerar com o próprio corpo. Então o Satipatthana Sutra, ele vai trabalhar esse ponto. Então a gente vai dar uma olhada agora nele. Eu vou mandar para vocês depois o PDF, né? Só para a gente ganhar tempo aqui, eu já vou colocar trechinho. Então, ele se chama Satipatthana Sutra. Vocês vão ver que não é sutra, é sutta, porque é em Pali, que é a língua da época do próprio Buda, né? Então, quando a gente ouve sutra, já é o sânscrito. Então, isso aqui é tipo a língua do Cebolinha, né? Não tem R, Pali. E se chama, então, é o Sutta, os fundamentos da atenção plena. Aí vocês vejam que interessante isso aqui, né? Assim eu ouvi. Certa ocasião, o abençoado, né, o Buda, ele estava entre os Kurus, que é um povo naquela época, numa cidade denominada Kamasadama. Lá, ele se dirigiu aos monges dessa forma. Bhikkhus. Então, bhikkhu ou bhikshu em sânscrito, né? Bhikkhu é um monge, né? Os alunos do Buda. Aí, venerável senhor, eles responderam. Aí o abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de Nibbana. Isso é, os 4 fundamentos da atenção plena. Esse aqui é um tema super clássico dentro do budismo. Vocês vão encontrar muitas referências a isso. Aí o Buda ele vai começar a explicar o que seria isso. Então o Buda ele mesmo vai falar. Quais são esses 4? Aqui, bhikkhus. Um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Então aqui é muito interessante, porque essa primeira contemplação seria assim, a gente senta e contempla o corpo como um corpo. Ou seja, a gente não está exigindo alguma coisa do corpo, a gente não está criticando o corpo, e a gente não está... a gente está tentando ver os traços, sem que a gente adicione alguma coisa com a nossa própria mente. Então, isso aqui é super profundo. Então, contempla o corpo como um corpo, nem mais nem menos. Quando a gente faz isso, a gente descobre que, ainda que haja o corpo, a gente não está dentro do corpo. Então, a gente contempla o corpo como um corpo, a gente não é o corpo. Então, a contemplação no budismo tibetano, eles vão adicionar itens, né? Então, a pessoa se sente aquele corpo. Mas aí tem aquele corpo, tem 2 braços, vamos supor que tem 2 braços, 2 pernas, tem todos os itens, né? De fábrica, assim. Aí tu tira o braço. Aí a pessoa segue sendo ela ou não? Aí a pessoa segue sendo sem 2 braços. Então tá. Aí tu tira os braços, tira as pernas. E aí, a pessoa segue sendo aquilo ou não? Só não tem braço, não tem perna. Então tá. Aí eles vão fazendo os membramentos, eles vão tirando pedaço por pedaço. Aí a gente tem todos os pedaços do corpo, mas a pessoa não sabe bem em que momento foi que ela passou a ser aquele corpo.
Então, aqui já sou eu complicando, né? Porque o Buda ele só diz isso: contemple o corpo como corpo, sem tirar nem pôr. Essa é o primeiro fundamento da atenção plena. O segundo são as sensações. Depois, ele permanece contemplando as sensações do corpo como sensações. Então, sem que a gente tenha qualquer juízo de valor com relação à sensação. Isso é assim, é uma pontada nas costas, é uma dor no joelho, é uma coceira no nariz, é uma vontade de mexer o cabelo. Qualquer coisa. A pessoa contempla uma sensação como uma sensação. Ele surge, existe e cessa. Só isso. A pessoa contempla a sensação como sensação. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. O terceiro fundamento da atenção plena é a mente. Então a pessoa permanece contemplando a mente como a mente, sem teorizar o que seja a mente. Simplesmente ela repousa e deixa a mente relaxar. Contempla a mente como a mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. E o quarto e último fundamento da atenção plena, a pessoa permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais. O que são objetos mentais? São as lembranças, são as imagens, são os impulsos kármicos, são os movimentos que a gente sente na tela da nossa mente. Então, é como se a mente fosse a tela e aí a gente vê, tem um projetor que está ligado ali. Aí ele abre um álbum de fotografia, daí ele abre um álbum de música do Spotify, daí ele abre a agenda do que fazer essa semana. Aí ele lembra a lista do supermercado que tem que fazer, aí o horário que tem que sair. São os eventos, são os objetos que surgem. Então, contempla os objetos mentais como objetos mentais, sem qualquer crítica, sem qualquer apego, sem nada, serenamente. Sem qualquer posição adversarial, sem a gente imaginar que não deveria estar tendo esse pensamento, ou a gente, sim, esse pensamento eu preciso dele, a gente mantém ele. A gente simplesmente contempla aquilo como aquilo, de modo sereno, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ou seja, coloca sem que a gente tente agarrar, que é a cobiça, e sem rejeitar, que seria o desprazer pelo mundo, que é como se fosse uma postura crítica, né? Então, como que é a gente se relacionar naquele momento com o nosso corpo, com as sensações, com a mente e com os objetos mentais, como eles sendo apenas isso, nem mais nem menos. Então, isso aqui é o início do sutra, né? Eu vou parar por aqui. E aí, depois ele começa a entrar em outros itens mais específicos, né? Então eu vou enviar para vocês esse PDF e ele fica como uma sugestão de contemplação, especialmente nesse momento, né? A gente pegar cada trecho do que acontece com a gente e a gente não apenas imaginar que é suficiente a gente ficar parado, mas a gente ter uma disposição de olhar o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, se vem uma sensação e a gente tem um nível de rejeição a ela, a gente não consegue contemplar a sensação como sensação. A gente quer que aquela sensação passe. Ou então a gente imagina que a gente tem que ampliar o foco, ou que a gente tem que fazer alguma coisa, fechar a porta, mandar alguém calar a boca, para então aquela sensação passar. Então a gente não consegue olhar a sensação como uma sensação. A gente tem um bloqueio, como se a gente botasse uma viseira e não deixasse aquilo efetivamente aprofundar dentro da gente. Então, se a gente tem algum processo desses com o corpo, é a mesma coisa. A gente tem um conjunto de ideias com relação ao nosso corpo.
o que ele deveria ser, o que ele não deveria ser, o que a gente quer que aconteça, o que a gente não quer que aconteça e assim por diante. Então a gente contempla como se a gente estivesse olhando em terceira pessoa para cada um desses pontos. Então, isso é o início que vai permitir a gente gerar lucidez frente a cada um desses processos muito sutis que estão ligados ao próprio corpo. Ao mesmo tempo, é uma prática de meditação super profunda, porque ela nos introduz um foco. Porque, por exemplo, o fato de eu conseguir olhar uma sensação como uma sensação, olhar o corpo como um corpo, olhar um objeto mental, como ele coloca, que é qualquer imagem, uma aparência que surja, significa que eu não estou totalmente sob o poder daquilo que surgiu, daquilo que está acontecendo. Então eu preciso ter um mínimo de ação de poder. Eu preciso ter um mínimo de estabilidade diante daquilo. Isso que ele vai chamar de atenção plena. Eu não estou nem totalmente mergulhado dentro daquilo, mas eu também não estou totalmente fora, no sentido que eu não estou nem vendo o que está acontecendo. Então, a gente treina uma postura desafiadora, que é como estar presente com aquilo sem ter qualquer expectativa para qualquer lado que venha acontecer. O ponto é justamente que o corpo, ele é o traço que vai fazer a gente se dar conta desses cubos todos. Eles não estão dentro do corpo, mas eles são o espelho que a gente precisa para se dar conta um monte de neurose que vai começar a aparecer. E a gente vai precisar de uma ação de poder, uma ação de estabilidade diante disso. Então a gente treina olhando esses pontos. Né? Então isso é uma sugestão de contemplação e ao mesmo tempo de meditação para a gente ir fazendo. Né? Aí se vocês conseguirem também dar uma olhada nesse material que o próprio Lama disponibiliza, né? Ali no Ação Paramita, a gente coloca o link de novo aqui. É legal, porque o Lama dá umas dicas super boas de como fazer isso. Então, essa era a minha sugestão, assim, curta, né? E aí, na semana que vem, a gente vai seguir olhando mais trechos, né, desse... Não é como se fosse um roteiro de contemplação, né? Ele não é um roteiro de obediência, mas ele é um roteiro de contemplação para a gente fazer. Né? Então, isso é uma sugestão. Aí depois eu envio os links do Caminho da Meditação e eu envio esse PDF também para vocês irem dando uma olhada. Isso fica como uma sugestão se vocês tiverem uma prática de meditação para fazer. Né? Então, essa é uma sugestão para essa semana, né? A gente olhar esse material, esse início, e tornar isso uma prática, uma contemplação. Vocês façam isso se vocês tiverem uma prática formal, mas procurem também ao longo do dia, né? Porque como é uma prática de contemplação, ela não tem uma obrigatoriedade de fazer de um jeito formal. Então a gente está no meio de alguma coisa e a gente se dá conta de um evento mental. Aquele evento mental, ele é igual ao evento mental que surge na meditação. Não tem dois eventos mentais diferentes. Então a sensação que surge numa postura desatenta, vamos dizer assim, que é no meio do dia, do cotidiano, é a mesma sensação que surge quando a gente está olhando. A única coisa que muda é o laboratório. A meditação pessoal entra no laboratório, mas ela vai ver as mesmas coisas. Então a gente faz esse exercício, né? Aí a gente precisa extrapolar aquilo que a gente vê na meditação para o resto do dia. Então isso é uma sugestão. E é isso. Domingo que vem a gente segue olhando esse texto, né? Como um roteiro de contemplação e prática. E na quarta a gente segue olhando o tema dos 12 elos de Avidya, que ajuda também a gente a entender melhor isso aqui. Né? Então tá. Então a gente vai fazer a dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente.
E que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Kim Luk Chosun Ring Luche Zamin Tatsun Chapa Pel Luju Chosun Nawana Vidal Dosun Gile Show